está viajando, né? Já está aproveitando aí as férias. Então, obrigado por terem vindo, né? No dia de hoje, nós até com a família em peso hoje aqui, né? Legal. Nossa, como é gostoso dormir assim, né? Nossa, eu estava vendo aqui, meu Deus. Faz tempo que eu não durmo desse jeito. Fiquei até com medo. Mas tá bom. O tema de hoje ele foi proposto pela Marcela, né? A Marcela é a nossa diretora aqui. E o tema que ela propôs se chama remuneração espiritual. E é um trechinho do livro chamado Perante Jesus. É um livro do Chico Xavier. E ele tem um trecho da Bíblia, né? Que fala assim: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. É uma carta de Paulo, é a segunda carta de Paulo a Timóteo, está no capítulo 2, versículo 6, que é do livro Perante Jesus, do Emmanuel, né? Psicografia do Chico Xavier. E eu gosto sempre de falar nas palestras, né, que tinha uma professora que a gente tinha na escola, que ela falava assim, né? Sempre que você quiser entender um assunto, escrever sobre um assunto ou falar sobre um assunto, você tenta responder as seguintes perguntas. São 6 perguntas, né? Que é: o que, por que, quando, onde, como e quem. Então você tem um assunto, aí você escreve essas 6 perguntas e tenta responder essas 6 perguntas. E daí você tentando responder, você consegue falar, vamos dizer, né, sendo bem pretensioso, sobre qualquer assunto, né? Então esse assunto de hoje, remuneração espiritual, a gente tentou responder essas perguntas, né? Então primeiro vamos entender quem que é esse Timóteo aí, que é o que recebeu a carta do Paulo, né? Paulo, a maioria das pessoas sabe, né? Paulo é de São Paulo, que dá nome aqui ao nosso estado, né? Que foi um divulgador do Evangelho de Jesus, né? Muito conhecido da história dele. Ele é um dos pilares ali, inclusive, da Igreja Católica, né? E ele escreveu uma carta a Timóteo que tem esse trechinho: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Esse Timóteo, ele era um discípulo do Paulo, inclusive ele era um companheiro de viagem, né, do Paulo, e a tradição diz que depois, né, que ele viajou junto com Paulo, ele foi bispo da cidade de Éfeso. Essa cidade de Éfeso, ela se encontra hoje em dia no país que nós conhecemos como Turquia, né? Só que é claro, na época ali, no início, né, do cristianismo, era uma cidade fundada por gregos, né? Então ela era uma cidade grega, apesar de hoje em dia estar lá na Turquia, né? E essas cartas de Paulo eram o quê? Paulo, quando ele começou a pregar o Evangelho, ele foi fundando igrejas em várias cidades da Ásia. Então, essas cartas do Paulo eram cartas que ele escrevia às pessoas daquela igreja. Então, por exemplo, carta de Paulo aos Coríntios, né? Não eram os corintianos, né, que torcem aqui para Corinthians, não eram essas pessoas, eram pessoas que moravam numa cidade chamada Corinto. Carta de São Paulo aos Tessalonicenses, era uma cidade que se chamava Tessalônica. Aos romanos, pessoal que morava em Roma, né? E a Timóteo não era uma cidade, mas era uma pessoa, que era esse Timóteo, né?
em que, se você pegar essa carta e ler lá na Bíblia, está disponível lá na Bíblia, você vê que são cartas que são de conselhos, né? Então ele estava dando conselhos a essa pessoa chamada Timóteo, né? Paulo, ele foi muitas vezes preso, então a maneira dele se comunicar era através de cartas, né? Você vê como que as cartas são antigas, né? Eu, pessoalmente, cheguei a escrever cartas, né? A Rafinha não sabe nem o que é isso, né? O que é escrever uma carta. Mas eu cheguei a escrever cartas, sim, para uma pessoa, né? Então é uma maneira de comunicação. E quando ele fala sobre o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a usar dos frutos, muitas vezes, né, quando a gente fala de trabalho, a gente pensa muito no trabalho remunerado, que é o quê? É o trabalho que você recebe pagamento, né? Seja em dinheiro, seja em bem, né? Então a gente pensa muito nisso. E raramente a gente pensa no trabalho que não é remunerado, né? O trabalho do lar, por exemplo, ele não é remunerado, né? Você lava a louça, varrer a casa, lavar roupa, cozinhar, né? Geralmente, não sei se existiu alguém que deu lá, marido, né, para a mulher para o marido, filho para a mãe, mãe, está aqui o dinheiro aqui que a senhora fez comida para mim, obrigado, né? Não sei se alguém faz isso, mas é um grande trabalho também, né? E o que nós fazemos aqui também é uma espécie de trabalho, né? Só que ele não é remunerado financeiramente, ele é remunerado espiritualmente, né? E quando nós falamos de trabalho, nós também temos que entender as motivações desse trabalho, né? Porque se nós formos, por exemplo, observar na natureza, os animais, as bactérias, né? Eles também trabalham, né? Nós observamos aí os pássaros, né, que fazem ninhos. Nós temos ali o tatu, que cava um buraco lá para se esconder, para se proteger. Temos os animais que caçam, né? Então, tudo na natureza também trabalha. E eles trabalham motivados por algo. No caso dos seres humanos, nem sempre nós somos motivados pelo salário, pelo dinheiro, né? Nós tivemos durante uma grande época da humanidade escravidão, em que as pessoas eram forçadas a trabalhar, né, por um outro povo mais dominante. Na história tem muitos e muitos casos, né? E praticamente todos os povos passaram pela escravidão, né? Inclusive os judeus, né? Os judeus foram escravizados no Egito. Tem até aquela passagem famosa de Moisés, né? Que Moisés liberta os judeus da escravidão no Egito. Mas escravos ainda existem no mundo, né? Tem muitas pessoas que trabalham sem receber dinheiro, ou sem receber o seu pagamento. Só que, modernamente, nós trabalhamos geralmente por um salário, né? Por um pagamento. E esse salário, ele nos é pago em troca de algum esforço ou algo que nós fizemos, né? Seja um trabalho intelectual, um trabalho braçal, né? E esse trabalho, esse pagamento que nós recebemos, nós vamos suprir as nossas necessidades. Desde a mais básica, né? Que é ter comida na mesa, ter um teto, onde a gente se proteger, né?
fornece experiência, ele nos ensina também a conhecer as dificuldades, os problemas das outras pessoas, né? O que nos faz também ter respeito pelo trabalho das outras pessoas, né? Porque a gente sabe o quão duro é nós exercermos uma atividade. Ele nos dá também autoeducação, porque a gente sempre aprende alguma coisa no trabalho, né? A gente aprende, às vezes, a administrar, a gente aprende a conviver com as outras pessoas, a gente aprende a realizar negócios, né? Desenvolve a nossa criatividade para resolver problemas. Nos ensina também uma coisa que é muito importante, que é o valor do tempo, né? Ou seja, nós temos uma tarefa a cumprir, então a gente aprende a valorizar o tempo, não jogar tempo fora. Ele também nos ajuda a evitarmos os perigos da aventura, ou seja, nos colocarmos em situações difíceis, né? Tomar riscos demais. Ele nos protege também do tédio, né? Porque o tédio é algo muito pernicioso na sua vida também, não ter nada para fazer. Então, é importante nós termos uma atividade, né? Ele também estabelece relações de amizade, né? Quantas e quantas pessoas nós não fazemos amizade no nosso trabalho, né? Às vezes amigos que a gente leva ali pela vida. Ele amplia o campo das nossas relações afetivas, né? Porque além dos amigos, às vezes a gente até conhece a nossa própria pessoa que nós vamos compartilhar a vida no nosso trabalho, né? O caso aqui, né? Tem gente que conheceu o marido, a esposa no trabalho. Então, o trabalho nos proporciona muitas coisas e nós temos que valorizá-lo, né? E estamos falando do trabalho em que a gente recebe pagamento, né? Que é o trabalho aqui que a gente necessita para nos manter no mundo. E ele, portanto, é algo extremamente positivo, né? Essa cultura que às vezes é nos imposta do antitrabalho, ela é perniciosa, né? Muitas vezes a gente tem propagandas, tem anúncios, tem coisas que a gente vê no celular, na internet, né? Que nos fala que, na verdade, aquela coisa que é muito legal é quando você está lá numa rede, com o pé para cima assim, uma água de coco na mão, né? Falando, olha, estou no paraíso, né? O pessoal adora colocar foto que está numa praia, isso e aquilo, né? E nos provoca aquela inveja, né? Mas, na verdade, a cultura antitrabalho é perniciosa, né? O incentivo à vagabundagem, ele leva à ruína. E essa ruína, ela é da pessoa, de um determinado, de uma família e até de um país, né? Que é o que está acontecendo no nosso país aqui, né? Nós temos um incentivo à vagabundagem. Hoje em dia no Brasil nós temos mais pessoas que vivem sem trabalhar de auxílio do que com carteira assinada. Nós temos 49 pessoas que vivem de auxílio e 39 milhões de pessoas que têm carteira assinada, ou seja, as pessoas que não fazem nada superaram as pessoas que trabalham, né?
E isso nós vamos ver o resultado nos anos vindouros aí, né? Nós vamos observar o que vai acontecer com o nosso país e que vai ser algo muito tenebroso, né? Infelizmente. Quem não se preparar para esse futuro vai vislumbrar aí o que vai acontecer, né? Basta observar os outros países que foram por esse caminho, né? E o contrário também a gente consegue. Se nós pegarmos, por exemplo, países asiáticos, que são países que incentivam o trabalho e a educação, nós vemos que esses países progridem de vento em pouco, né? Se vocês tiverem curiosidade, procurem saber, por exemplo, sobre Singapura, sobre a Malásia, sobre a Coreia do Sul, né? Sobre a própria China, observar o que acontece nesses países e nos países que incentivam as pessoas a não fazerem nada. Por exemplo, muitos países europeus que estão passando por essa fase, e o nosso próprio país também, né? Nosso próprio país também vai de mal a pior. Mas, falando um pouco do trabalho cuja remuneração é espiritual, aí a gente vai começar a entender um pouquinho o que o Paulo está querendo falar ali, né? Quando o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar os frutos. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: quando você trabalha no serviço ao próximo, o primeiro beneficiado é você mesmo. Você é o primeiro beneficiado. E como que você recebe esse benefício? Esse benefício você recebe espiritualmente. O grande problema é que muitas vezes a gente não percebe esse benefício, né? Porque nós estamos acostumados a ter um benefício imediato ali. Eu trabalhei e recebo meu salário, né? Vendi uma coisa e recebo pagamento, e assim por diante. O benefício espiritual, ele é mais sutil, ele é difícil de perceber. E muitas vezes a gente acha que a gente está sendo prejudicado. Que fala, pô, eu ajudei tal pessoa, ela nem me agradeceu. Né? Pessoa ingrata. Faço alguma coisa para alguém, a pessoa recebe aquilo ali, depois de um tempo ela melhora de vida, nem mais, né, quer saber. Isso acontece muito. Na verdade é o normal. É o que mais acontece. No Evangelho a gente tem um exemplo muito claro disso, né? Está Jesus lá andando e acordou. Está Jesus andando ali numa estrada, tem 10 leprosos andando nessa estrada. Aí Jesus pega e cura os 10 leprosos. Dos 10 leprosos, só um volta. Aí ele volta e agradece, obrigado por você ter me curado. Os outros 9 vão embora. E Jesus fala, cadê os outros 9? Eu falo, não sei, Senhor, foram embora. Ele, tá bom. Então agora você vai lá na sinagoga, faz lá o pagamento. Porque naquela época, né, quando você era leproso, você não podia mais entrar na sinagoga. E para você voltar à sinagoga, você tinha que pagar um tributo e se apresentar ao sacerdote que você estava limpo, né? Então Jesus fala, vai lá, se apresenta lá na sinagoga, paga o tributo e volta a conviver com as pessoas, né? E os outros 9... Então, essa passagem do Evangelho, ela ilustra muito bem o nosso comportamento, né? Às vezes a gente é ajudado por um monte de pessoas durante a nossa vida toda, começando pelos pais, pelos irmãos, pela família, pelos amigos, às vezes uma pessoa, um chefe, um colega de trabalho. Aí a gente esquece, não lembra lá nem o nome da pessoa, não lembra mais nada. Né? A
pessoa nos ajudou. E o contrário também acontece, né? A gente ajuda e a pessoa some. Só que esse pagamento, ele é pagamento espiritual, ou seja, nós recebemos as graças divinas por ter feito bem, né? Isso aí nós vamos saber lá na frente. Às vezes até depois que a gente desencarnou, né? Quantas e quantas vezes a gente tem aqui nas reuniões um espírito que fala, olha, tal pessoa me ajudou, tal, né? No próprio livro Nosso Lar tem uma passagem que fala que o André Luiz um trabalhador, né, chegou para falar, André Luiz, você recebeu 2 preces na sua vida, né? Depois que você morreu, 2 pessoas fizeram prece para você. Aí ele ficou pensando, nossa, quem será que foi? Será que foi minha mulher? Será que foram meus filhos? Aí ele foi ver, a mulher estava preocupada lá em como que ia manter a casa, e os filhos estavam pensando na herança, né? Quanto que eles iam receber. Quem rezou para ele foi a mãe, que a mãe já tinha morrido também, só que lá ela ainda rezava para o filho. E outro foi uma mulher, que como ele era médico, ele tratava o marido dela de graça, de má vontade, mas tratava. Então essa mulher, cujo marido foi tratado por ele de má vontade, fazia prece para ele à noite. Falava, Senhor, proteja o doutor André Luiz, está ajudando meu marido. E foram essas 2 pessoas que fizeram prece que conseguiram tirar ele lá no umbral, né? Que era aquela zona de sofrimento. Aquela mulher, ele não sabia nem o nome da pessoa. Mas você vê, às vezes um bem que a gente faz reverte para a gente por um caminho que a gente não espera, porque ele pensava que eram os filhos, a mulher, né, que tinha rezado para ele. Então sempre que a gente puder, se a gente puder ajudar alguém, se está dentro da nossa possibilidade, a gente deve fazer. Porque isso é que é a economia espiritual. A economia espiritual ela não é com dinheiro. É o que a gente fez de bem para as outras pessoas. É isso que conta. Não é também, eu vou lá no templo, vou lá na sinagoga, venho na casa espírita, vou na igreja, tantas vezes por semana. Isso aí. Você pode viver dentro da igreja. Então, se você só fica lá sentado, não faz nada, caído, né? Você só ficou sentado num lugar lá. E outra coisa que também acontece muito é o seguinte: nós, né, no Espiritismo, nós aprendemos que nós temos as nossas várias encarnações, né? Então, se eu fiz alguma coisa ali na minha vida passada para alguém, vamos supor que eu fui um desviador de recursos públicos, fui um ladrão de dinheiro público. Aí eu vou, né, desencarno, vou para uma zona de sofrimento e tal, passo ali, né, sofrimentos atrozes que a gente lê nos livros e tal. Aí finalmente fala, não, tudo bem, você vai ter mais uma chance. Mas como você for um ladrãozinho, como você foi uma pessoa ruim, né? Você tirou dinheiro de hospital, tirou dinheiro de criança, tirou dinheiro de remédio e tal. Você vai ter sofrimentos na sua vida, você vai passar necessidade, você vai passar aquilo que você fez as pessoas passarem. Tá bom. Porque eu tenho que me redimir, né? O que eu fiz. Aí tudo bem, encarno. Aí eu estou num lugar, eu começo a ajudar as pessoas. Lá participo numa igreja,
distribua cesta básica, ajuda uma irmã, ajuda uma mãe que está doente, né? Ajuda alguém a arrumar emprego. Aí na hora que vem aquele sofrimento, né? Porque o sofrimento vem, aí a misericórdia divina fala, não, peraí, ele já está sem redimir, ele está ajudando os outros. Então aquele sofrimento que vinha para você pagar, ele é postergado por tempo indefinido. Enquanto eu estiver fazendo bem, aquilo que eu tenho que passar, ele fica em suspenso. E chega uma hora que, como eu já evoluí, já sou um espírito de mais evolução, já sou uma pessoa do bem, às vezes aquilo que eu tenho que pagar nem vem mais. Né? Tem uma história que, não sei nem se foi o seu Genésio que me contou, tá sabendo? Que assim, o rapaz, ele tinha perdido os dedos aqui, né? Então ele tinha só o indicador e o polegar, assim, né? Ele perdeu um acidente. Só que ele participava muito na casa, ajudava as pessoas, fazendo bem e tal, mas ele tinha aquilo, nossa, né? Depois eu ajudo tanta gente e ainda assim não tenho os dedos, né? Aí foi na reunião mediúnica e ele perguntaram, né? Falou, olha, eu queria entender por que eu não tenho os dedos. Aí responderam para ele, olha, na verdade, você cortava a mão das pessoas fora. Né? Porque tinha essa pena, né? Se alguém fosse pego roubando e tal, eles cortavam a mão lá no passado, né? Então ele era o executor. E ele tinha prazer em fazer aquilo, ele gostava de ver as pessoas sofrendo sem a mão. Né? Então ele falou, na verdade, era para você perder o braço inteiro. Só que como você é uma pessoa que está ajudando as pessoas, ajudando os outros, você ainda tem um funcionamento, né? Porque pelo menos a pinça aqui ele tem, né? Consegue pegar um copo, alguma coisa. Porque ele era para perder tudo. Então é isso que acontece, a gente passa por aquele sofrimento, mas às vezes a gente é criticado por uma coisa muito pior, né? E às vezes é assim, a gente prejudica muitas pessoas, e daí a gente passa por aquilo uma vez só, para a gente entender aquele problema, né? Então diz, né, na literatura espírita, você faz um mal atacado, mas paga no varejo, paga de pouquinho. Né? E o trabalho no bem também ele é o nosso advogado. Advogado em que sentido? No Evangelho está escrito ali, né? Jesus é nosso advogado perante Deus. Né? O nosso trabalho no bem é nosso advogado perante Jesus e Deus também. Né? Por quê? Porque ele fala por nós. Eu não preciso ficar falando, eu sou bom, eu sou uma pessoa bondosa, eu sou uma pessoa legal. Né? Não, o que você faz para os outros é que demonstra, né? Se você é bom ou não. Tem não é nem um ditado, né? Uma frase daí de algum filósofo que ele fala, né, que as nossas virtudes a gente não tem que falar elas para os outros, nós temos que demonstrar. Então que nem Pedro, né, quando está lá, né, Jesus fala, um de vocês vai me trair e tal, aí Pedro fala, não, mestre, eu vou ficar com o Senhor, nem que seja até os portões da morte. Né? Aí ele falou, ainda hoje você vai me negar 3 vezes. Então quer dizer, falar, não, você tem que fazer, aí tudo bem. Nosso trabalho no bem é o nosso advogado. Né? É ele que vai demonstrar o que
Eu falo, diz a frase, até papagaio fala. Então, fazer, né? A nossa doutrina, ela é muito assim, ela não é muito do ficar falando, falar. Ela é do fazer. Então, o que a gente faz é que é o nosso advogado perante Deus. Ok? Muito obrigado. Eu desejo a todos aí um Feliz Natal. Se eu não ver também um Feliz Ano Novo. Espero que ano que vem aí vocês estejam de volta. Tá bom? Muito obrigado. Até uma próxima. E agora, alimentados pelo pão da vida, pelas palavras do Evangelho de Cristo, pelo seu exemplo de amor e de paz, nós gostaríamos de agradecer por estarmos aqui reunidos, por essa casa bendita que nos acolhe, que nos ensina, que nos consola. E assim, há poucos dias do Natal, nós gostaríamos de ter vivos em nosso coração o nascimento do Cristo, que Ele possa renascer a cada dia em nossa alma, que possamos lembrar que Ele está conosco sempre e que precisamos seguir o seu exemplo para poder nos tornar pessoas melhores. Gostaríamos também de aproveitar esse momento e encaminhar todas as nossas melhores vibrações em favor dos irmãos necessitados, sejam por problemas físicos, mentais, espirituais, por aqueles que vivem na solidão, quando chega esse momento de festas, parece que se sentem mais sós, que possamos encaminhar a eles o nosso carinho, o nosso amor. E pedir a Deus que possamos comemorar o Natal, tendo sempre o Cristo conosco, na nossa mesa, principalmente no nosso coração. Que possamos ter um Feliz Natal e que o ano que se aproxima possa ser abençoado, que possamos fazer dele um ano melhor.